dia a todos. Saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 14, no verso 32. Marcos, capítulo 14, verso 32. Diz assim a palavra de Deus: Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Por que o nosso rei estava com esses sentimentos tão intensos e profundos no coração nessa ocasião específica? Todos nós sabemos, né? Por quê? Me ajude? Que estava chegando a hora da crucificação. E Jesus, pelas palavras que nós lemos, pelo versículo que nós lemos, ele estava se sentindo apavorado e estava se sentindo angustiado por tudo aquilo que iria acontecer. Você já se sentiu assim, querido? Quem aqui já se sentiu angustiado? Eu não vou perguntar quantas vezes, porque a gente se sente assim, volta e meia, não é? É tanto problema, tanta dificuldade, que de vez em quando o negócio aperta mesmo. O que Jesus sentiu como carne não é muito longe daquilo que nós sentimos quando a gente passa por dificuldade. Agora, tem um item a mais nesse versículo, que diz respeito àquilo que Jesus ia passar, que não interferiu muito no sentimento de Jesus, porque a crucificação era maior, o ato da crucificação era maior, o que ela iria trazer era maior. Querido, mas tudo iria começar através de um ato de traição, não é assim? Naquela noite, no final daquela noite, depois da oração, quem iria se aproximar de Jesus e beijá-lo? Vocês já viram aquele evento que fazem, acho que é sexta-feira da Paixão, que é malhar o Judas? É o sábado da aleluia? O que é malhar o Judas? Descer a pancada nele, né? Por quê, gente? Porque foi através de um ato dele que se iniciou todo o processo que iria angustiar e apavorar ao nosso Senhor. Agora, o fato de ser uma traição, isso mexeu alguma coisa com o coração de Jesus? Não, porque ele entendia muito bem o que ele estava fazendo. Mas para nós, você sabe que mexe. Por isso que nós, falar no jeito goiano, por isso que nós maia o Judas. Porque todas as vezes que a angústia chega no coração e ela envolve o relacional, ela mexe com a gente mais intensamente. Se você passa por um problema, e esse problema tem algo a ver com alguma outra pessoa, os seus sentimentos, eles são mais internalizados e mais difíceis de serem tratados. Vou dar exemplo para ver se vocês se identificam. Suponhamos que você compre um carro novinho, e você vai sair da concessionária e bate no poste. É ruim, gente. Novinho, aquela que você vai e bate no poste. É para trazer angústia? Agora vamos supor que você saia da concessionária com um carro novinho, e você para no semáforo e vem alguém e bate na sua traseira. E pior, a pessoa sai falando que a culpa é sua, que você parou no semáforo amarelo. O ato em si é bater o carro, só que quando envolve outra pessoa, os sentimentos, eles são mais intensos, mais aflorados.
Suponha que você seja demitido do seu emprego. É ruim? É ruim? É para causar angústia? Suponhamos que a sua demissão do emprego aconteceu porque alguém puxou seu tapete. O sentimento fica pior, mais aflorado. Angústia envolvida com relacional, a gente tem que estar muito preparado, porque aquilo vai aflorar com a intensidade tamanha que pode passar do limite de pavor e angústia. Para Jesus, quando a hora chegou, ele estava pronto. A angústia não paralisou, ela não conseguiu retirá-lo do propósito, ela não conseguiu afastá-lo do Pai. O Senhor o fortaleceu e, estando fortalecido o suficiente, estava pronto para enfrentar o que estava por vir. A traição não feriu a Jesus a ponto de indisponibilizá-lo. Porque tem gente que quando o relacional entra, quando envolve outras pessoas, gente, para tudo, trava tudo. Jesus, na hora que recebeu o beijo de Jesus, eu penso que aquilo para ele tenha sido muito difícil, porque ele havia acabado de lavar os pés, eles haviam sentado na mesma mesa. Jesus havia ensinado a Judas por 2 ou 3 anos, andado com ele, nutrido, alimentado. E a hora que ele chega com um beijo para beijar a Jesus no ato de traição, eu penso que aquilo era uma coisa muito difícil de ser administrada no coração de Jesus. Mas independente disso, ele estava pronto. E aquilo não paralisou, aquilo não travou, aquilo não disponibilizou. Agora, para a gente entender melhor, gente, essa questão do relacional com a angústia, eu quero explorar um texto que a gente já explorou outras vezes, vamos ficar com ele até o final, que está em 1 Samuel 30, a gente já falou desse texto antes sobre uma outra ótica, mas eu queria ver essa questão da angústia agravada e piorada no relacional. Abra 1 Samuel 30 para mim, por favor. Vamos entender como é que esse processo funciona. Um processo de angústia que é agravada e piorada quando o relacional está envolvido. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Gente, isso é para angustiar, você chegar em casa e raptar, roubar todos os seus bens e raptar sua família, sequestrar sua família, isso é para angustiar? Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Ó, angústia. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos entender o contexto? Aqui Davi está no auge da perseguição de Saul. Saul ainda não havia morrido, ele ainda não tinha se tornado rei. E Davi havia se ajuntado com os filisteus. Isso é interessante, né? Ele lutava ao lado dos filisteus. Chegou certo dia, os filisteus ficaram desconfiados de Davi e falaram: olha, Davi não é muito nosso amigo não, vamos dispensá-lo. E os filisteus dispensaram a Davi e dispensaram os seus homens, foram embora. Quando eles chegaram em casa, que era um refúgio de Saul em Ziclague, eles encontraram essa situação traumática, porque enquanto eles estavam em batalha com seus homens, outro povo havia entrado no seu vilarejo e roubado tudo e roubado as mulheres. E Davi se angustiou e os seus homens se angustiaram de tal forma que a Bíblia fala que eles choraram até não ter mais força para chorar. Alguém já chorou tanto assim? De perder o fôlego?
Gente, isso é a intensidade da angústia. Isso é a intensidade da tratativa com o problema. Aquilo lá era tão doloroso, tão difícil, tão complicado, que eles choraram até perder as forças. Porque era muito ruim. Agora, a gente vê por parte do povo, a gente vê por parte dos homens de Davi, no verso 6, a Bíblia fala que Davi chegou ao ponto de angústia. E a gente precisa entender muito bem por que Davi chegou à angústia. Vamos ler no verso 6. Vocês estão abertos aí? No verso 6? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Por que Davi se angustiou? Calma que a resposta está clara. Mas a situação do sequestro em si era suficiente para Davi se angustiar? Era. Mas a Bíblia fala que ele não se angustiou porque o povo foi sequestrado. Davi se angustiou por quê? A situação em si já era muito difícil de lidar e complicada, mas ela vai ficar ainda mais intensa para Davi tratar, porque entrou algo ainda mais intenso, que é o relacional. Além dele ter que lidar com o problema das esposas terem sido sequestradas, agora entra outro problema, que aqueles que estavam com ele, os seus homens, queriam matá-lo. Davi só se angustia, chega ao ponto da angústia, na hora que o relacional entra. E quando o relacional entra, a situação tende a piorar. Os sentimentos tendem a se intensificar. O problema fica maior e pior. O relacional piorou a situação. Eles queriam apedrejar Davi. Vejam que eram os homens dele, pessoas que já haviam lutado ao lado dele, pessoas que já haviam enfrentado batalhas ao lado dele, gente que ele já tinha salvado a vida, gente que foi expulso lá de Saul e havia chegado sem casa, sem nada, e Davi estendeu a mão: não, você quer ficar aqui comigo? Você pode ficar. Gente de confiança de Davi, que estava querendo apedrejá-lo. Só, gente, que a gente vê um aprofundamento ainda pior dos homens, porque os homens não somente se angustiaram. A Bíblia fala no verso 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Por quê? Porque todos estavam em amargura. Ei, olha a escadinha. Por alguma razão, o sequestro da família, dos filhos, dos familiares, dos bens, promoveu algo dentro do coração desses homens que eles não conseguiram absorver e tratar. Eles não somente se angustiaram, eles se amarguraram com a situação. E a amargura deles promoveu o desejo de apedrejar Davi, que promoveu a angústia em Davi. Está pronto, o relacional está pronto para destruição. Imagina se eles tivessem matado Davi naquele dia. Não souberam lidar, deixaram a amargura brotar. E aí nasceu um sentimento que é muito pior do que a angústia, que é o sentimento da amargura. Aí pronto. Se você quer ver uma situação de tribulação ficar ruim, é o relacional entrar e a amargura brotar. Significa que os homens só quiseram apedrejar a Davi porque chegaram nesse estado mais aprofundado dentro da situação que estava ocorrendo. No caso deles, a tribulação não gerou angústia. No caso deles, a tribulação promoveu a amargura. Vamos ver o que Paulo fala da amargura? Abram em Hebreus 12, 14. Não desmarquem 1 Samuel, mas abram em Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. De alguma forma, a situação traumática daquele dia foi um terreno fértil
para que brotasse no coração daqueles homens esse sentimento de amargura. A amargura no texto, queridos, vem do grego pícria, que quer dizer tristeza amarga, extrema maldade. Diferente de angústia, que é mais um estado que pode ser passageiro ou não, a amargura é mais profunda e está mais voltada a uma condição do que a um estado. A gente aprendeu no Casados para Sempre que a amargura ela tem raiz em quê, queridos? Falta de perdão a longo prazo, não é isso? O que é a falta de perdão? Pessoa que recebeu alguma afronta ou se sentiu afrontado de alguma forma, não conseguiu lidar com aquilo internamente e permitiu que aquela falta de perdão gerasse a amargura. A gente viu lá também, a gente aprendeu também com relação à amargura, que a amargura ela não só adoece a alma, mas ela adoece também o corpo. Pessoas amarguradas, com falta de perdão a longo prazo, elas têm tendência a desenvolver doenças com mais facilidade. Por quê? Porque o mental, aquilo que ela não consegue tratar, acaba influenciando no físico, no biológico. A amargura é uma praga. Ela não só destrói os relacionamentos, ela destrói a pessoa em si. E por alguma razão, naquele dia, aqueles homens, diferentes de Davi, que Davi gerou angústia, os homens geraram amargura de alguma forma, por alguma razão. Aqueles homens naquele dia não souberam lidar com o sentimento que eles estavam tendo por ter encontrado aquela situação de sequestro e de roubo. E eles deixaram que dentro do coração deles brotasse, nascesse o sentimento de amargura. E aí, queridos, tem 3 atitudes relacionais, não são só 3 no âmbito geral, mas nesse caso específico, tem 3 atitudes relacionais que foram impostas pela amargura naquele dia, no evento de Davi. A primeira delas foi a autopiedade extrema. Vamos lá. Haviam sequestrado as mulheres dos homens de Davi? Mas haviam também sequestrado as mulheres de Davi? Eles dois estavam enfrentando o mesmo problema? Mas só, queridos, que quando a amargura começa a brotar, você sabe qual que é o primeiro sentimento que nasce no coração? A autopiedade. Eu sou o coitadinho. Eu sou aquele que está sofrendo. Quando envolve mais de uma pessoa, essa sensação de autopiedade ela é tão intensa que ela fica indiferente ao sofrimento do outro. Olha que absurdo. Davi, nós estamos passando por um problema muito grande aqui, igual ao que você está passando. Só que a amargura estava brotando. O que eles estavam pensando? Nós estamos sofrendo e o nosso sofrimento é maior que o seu. Aquilo que eu estou sentindo é maior do que aquilo que você está sentindo. O problema que eles estavam enfrentando é o mesmo. Era o mesmo. E veja que, quando a Bíblia fala que eles choraram até perder as forças, a Bíblia fala que os homens e Davi, eles choraram até perder as forças. A dificuldade era a mesma, mas os homens sentiam que o sofrimento deles era maior. E aí eles ficam indiferentes para Davi. Davi, o que você está sentindo para mim não importa. O que importa é aquilo que eu estou sentindo, e para mim está doendo demais. Aí você sabe o que ele começa a fazer? A ficar indiferente àquilo que ela está sentindo. Porque se o meu sentimento é maior, aquilo que você sente para mim não tem valor. O que vale é aquilo que eu estou sentindo. Suponhamos que o Sávio e a Sueli estão lá com problema financeiro. Dificuldade financeira. Os dois estão sofrendo as mesmas consequências do problema financeiro? Os dois estão na pitanga, está amargo o negócio está difícil. Mas aí no coração da Sueli começa a nascer amargura. Aí ela começa a sentir assim, não, eu estou sofrendo, mas o Sávio não está nem aí para isso, gastando aí a riveria. Mas eu estou sofrendo, relativiza o sofrimento. Aquilo que eu passo é maior do que o seu, e pior ainda, aquilo que você sente, para mim não faz diferença, porque o meu sentimento é maior. Essa é a entrada da amargura. Segundo passo. A Bíblia fala que o nosso senso de justiça é como? Acho que eu botei até o endereço aqui.
Isaías 64, 6. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Certo. A nossa justiça própria, nosso senso de justiça, ele já é ruim por natureza. Ele já é trapo de imundícia por natureza. Agora, se a amargura estiver querendo entrar, aí dá problema mesmo, queridos. Aí é que bagunça tudo. Se o negócio que não funcionava direito, que já é trapo de imundícia na normalidade, se a amargura estiver querendo brotar, é igual um motor que não funciona direito, você joga areia. Funciona depois, Geraldo? Aí que ele vai travar geral, o senso de justiça trava geral. Olha o que aconteceu com os homens. Davi e os homens tinham passado pelo mesmo problema, só que os homens estavam sentindo que eles estavam sofrendo mais do que Davi, relativizaram o sofrimento, a autopiedade. Segundo aspecto, nós estamos sofrendo e a culpa é? Segundo passo da amargura. O sofrimento era o mesmo, gente? Era o mesmo, mas a amargura entrou. Aí você sabe o que os homens começaram a pensar? Que a dificuldade, o problema em si, lendo o texto, o povo foi sequestrado, a culpa era de quem? Na realidade, gente, a culpa era de quem tinha sequestrado, só que havia raiz de amargura, aí o senso de justiça, ele se deturpa completamente, aí os homens começam a pensar assim, olha, nós estamos sofrendo muito, mais do que Davi, e a culpa de nós estarmos sofrendo é de Davi. Olha que coisa mais maldita. Davi tinha perdido a mulher, gente. Ele estava sofrendo a mesma coisa que os homens estavam sofrendo, que culpa que ele tinha. Mas havia raiz de amargura no coração dos homens. E por conta da raiz de amargura, o senso de justiça, ele acaba. Estamos passando por problema com o filho, eu estou sofrendo, a amargura entrou no meu coração, a sua dor, para mim não faz diferença. Eu estou sofrendo e a culpa é de quem? Nós estamos passando por problema financeiro, a situação está complicada, mas a raiz de amargura está no meu coração, a culpa é de quem? Senso de justiça deturpado, olha a amargura entrando. Eu estou sofrendo, estou indiferente para aquilo que você está sentindo, e a culpa daquilo que eu estou passando é sua. Senso de justiça, segundo passo da amargura. Tem gente que está passando dentro da mesma família problemas relacionais, e como a amargura está implantada, a amargura já brotou, fica o tempo todo procurando o culpado por aquilo que estão passando. Você sabe o que isso pode querer dizer, queridos? Que tem uma amargura brotando aí no seu coração. Porque servo de Deus não fica procurando culpado, fica procurando solução. Amém. É isso mesmo. Terceiro passo e último. Primeiro, indiferença, autopiedade extrema. Segundo, senso de justiça deturpado. Terceiro, o meu sofrimento é maior do que o seu para mim não importa. A culpa daquilo que eu estou passando é sua. E por isso você tem que... Terceiro passo, desejo de vingança. A culpa daquilo que eu estou passando é sua e agora você vai pagar por isso que você está fazendo comigo. Está implantada a amargura. E aí eles quiseram matar Davi. Isso é o desejo de vingança. Gente, a gente acha que isso aqui está muito distante da nossa realidade, mas isso aqui não está muito distante da nossa realidade. Tem gente que passa a vida desejando, se esforçando e querendo que o outro pague por aquilo que ele está passando hoje. Tem gente que passa por dificuldades comuns que todos os outros passam, mas por ter o relacional envolvido dentro daquela angústia, ela deixa a amargura brotar, e aí passa o tempo todo sentindo dó de si mesmo, querendo achar culpado e querendo que as pessoas paguem por aquilo que ela está passando. Isso é amargura. Isso é o que aconteceu com aqueles homens naquele dia. Vocês sabem que nós somos culturalmente treinados para sentir amargura? Gente, isso aqui é uma praga. E nós somos culturalmente treinados para amargurar.
ou para amargar? Novela. O que geralmente eles fazem na novela? Eles põem um bonzinho e põem um... Mas o cara é o Lúcifer mesmo, né? A pessoa é mal para valer mesmo. Para quê? Para aquilo despertar no seu coração um senso de piedade por aquele que está sofrendo. Para aquilo gerar no seu coração um senso de justiça, a pessoa precisa pagar por aquilo. E para aquilo gerar no seu coração um senso de vingança. A novela só é boa quando o vilão... Isso é amargura, gente. Outro dia eu perguntei, nós temos um familiar que gosta demais de novela. Aí teve um final da novela, aí perguntou assim, e aí, como é que foi o final da novela? Não, foi bom, fulano morreu. Ué, mas como assim? Foi bom, fulano morreu. Você sabe o que é isso? Isso é raiz de amargura. Nós somos sendo treinados para amargurar. Nós é tudo crente, ninguém assiste novela. Mas houve um estado de alegria da nação brasileira no dia que a Nazaré morreu. Quem é Nazaré? Silêncio absoluto. Não... Deixa eu me... Foi uma comoção nacional, porque alguém havia morrido dentro de uma estrutura noveleira. Você sabe o que é isso? Nós somos treinados para amargurar socialmente. Você vai assistir um filme, você sabe o que o filme faz? Ele bota um vilão e bota um bonzinho. Você assiste 1h30. Depois de 1h30, o vilão morre. Você sente aquele... Revoltado, rapaz, o cara não morreu. Como assim? Você está triste porque o cara não morreu? Você sabe o que é isso? É aflorar no nosso coração o desejo de vingança. E a vingança é o último estágio do estado de amargura. Se nós queremos servir a Deus, a amargura não pode entrar no nosso coração. E o desejo de vingança não pode nos pertencer. Autopiedade, senso de justiça deturpado e a vingança. Tem casal que vive mal por anos, porque a amargura está implantada. Não, que dó que eu tenho de mim por aquilo que eu estou passando. E tudo isso que nós estamos passando, a culpa é sua. E agora eu vou começar a fazer você pagar por aquilo que eu estou passando. Tem mulher que queima comida de propósito, sabia disso? Me passou tanta raiva, mas me passou tanta raiva, que agora ele vai ver. Tem marido que faz a esposa pagar, ficando indiferente aos sentimentos dela, não falando com ela, se ausentando de casa, dormindo no sofá, escondendo o cartão de crédito. Esquecendo datas importantes, aniversário, data de casamento, não dando o presente que ela pediu o ano inteiro para dar. Isso é o que, gente? Isso é vingança. Vai trabalhar no carro e deixa ir de ônibus, só para a esposa pagar por aquilo que ela está fazendo. Você sabe o que é isso? Isso é raiz de amargura. Gente, isso é diabólico, isso é demoníaco. Autopiedade extrema, comprometimento do senso de justiça e desejo de vingança. Só que aí, queridos, nós temos a parte boa do texto. Nós vemos que Davi, ele não se amargurou. Algum momento o texto fala que amargura... O texto fala, Davi se amargurou? Em nenhum momento. A Bíblia fala que Davi se angustiou, mas não fala que ele se amargurou. E lá no verso 6, vocês estão com 1 Samuel 30? Que eu vou ler um pouquinho para frente, eu vou ler mais 2 versículos. Está todo mundo com 1 Samuel 30 aberto, né? No verso 6, parte B, diz assim, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Como?
No verso 7 diz: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Aqui é o que Davi fez. Você sabe o que Davi não fez? Davi não ficou lambendo as feridas. Ah, coitadinho de mim. Ai, coitadinho daquilo que eu estou passando. Nossa, eu estou sofrendo demais. Davi não ficou procurando culpados e Davi não buscou o desejo de vingança. Vamos por partes. Primeira coisa que Davi fez, no verso 6, parte B. Davi se reanimou no Senhor. Primeira coisa. O termo reanimar é um termo até usado em meio médico, que quer dizer o quê? Dá um choque na pessoa para ela voltar a viver. A pessoa está morta e ela precisa viver. Você sabe que de vez em quando os problemas fazem isso com a gente? A angústia é tão intensa, a situação é tão complexa que a gente morre. A Bíblia fala que Davi chorou até não ter mais forças também. Talvez Davi estava sem condição nenhuma de fazer qualquer outra coisa. Ele estava paralisado, travado, ele não tinha condição de mais nada. Você sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele buscou se reanimar no Senhor. Senhor, essa situação é difícil demais para mim, eu não dou conta. Senhor, por favor, me ajuda a passar por isso. Ele buscou ser reanimado no Senhor. Foi o que Jesus fez lá no Getsemane também, queridos? Situação muito pavorosa, ele estava sentindo pavor, estava sentindo angústia. Ele falou para os discípulos, para os 3, fiquem aqui, que eu vou ali aonde? Fazer o quê? Eu vou orar. Sabe o que Jesus estava precisando? Jesus estava precisando ser reanimado. Jesus estava precisando ser levantado. A situação estava muito difícil. A primeira coisa que ele buscou é ser reanimado no Senhor. A Bíblia fala que a hora que os homens chegaram, Jesus estava de pé diante dos discípulos. Jesus disse assim: a hora chegou. Ele estava pronto. Você acha que Jesus saiu ajoelhando no pé dos soldados, pedindo, pelo amor de Deus, não faz isso comigo que vai ser sofrido demais? Não, ele estava reanimado, porque ele havia passado por um processo junto com o Pai, que havia trazido segurança ao coração dele. Você sabe o que muitas vezes a gente precisa? A gente precisa ser ressuscitado mesmo. A gente precisa tomar um choque tão grande a ponto de nos ressuscitar. A segunda coisa que Davi fez, está no verso 7, a Bíblia fala que Davi pediu uma estola sacerdotal. A gente sabe que Davi era o quê, queridos, na essência? Davi era guerreiro, era um excelente soldado. Davi podia naquele momento, como guerreiro que ele era, ter pedido outra coisa, que tinha mais a ver com a identidade dele. Davi podia ter falado assim, não, traz a minha espada, traz o meu escudo, vamos mandar batedor atrás desse povo, vamos tomar algumas atitudes para a gente fazer o que precisa ser feito, porque ele era guerreiro na essência. Mas ele não pede a espada, ele não pede o escudo, ele pede o quê? A estola. O pedido pela estola mostra que Davi queria se despir do guerreiro e se posicionar como um sacerdote de Deus. Isso mostra que ele mesmo não sabia o que fazer, mas sabia para quem procurar. Você sabe qual que é o nosso problema? Quando a angústia vem, ou quando o problema chega, a gente quer sair resolvendo as coisas do jeito que a gente sabe, ou do jeito que a gente conhece. Se eu sou acostumado a lidar com espada, eu peço espada. Se eu sou acostumado a lidar com caneta, eu peço caneta. Eu faço aquilo que eu sou acostumado a fazer, que eu fui treinado a fazer. E muitas vezes a gente enfia os pés pelas mãos porque acha que está fazendo certo, quando aquilo está totalmente contrário àquilo que o Senhor esperava de nós. Você sabe o que Deus quer de nós hoje para a gente fugir da amargura? Querido, abandona aquilo que você sabe e deixa Deus te instruir. Sabia manejar a espada como ninguém. Mas aqui estava alguém que estava dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer, agora eu vou chegar na Tua presença para perguntar. Tem gente que é tão cabeça dura,
que fica tentando a mesma coisa por anos e anos, e a coisa não dá certo, não dá certo, não dá certo. E depois de anos de sofrimento, quando ela realmente entende aquilo que Deus quer dela, ela faz algo completamente contrário, e as coisas, a situação simplesmente muda. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque queremos agir com a espada, com aquilo que a gente conhece. Deixa o Senhor te instruir. Você sabe qual que é a nossa dificuldade? Falar assim, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei o que fazer. Não, mas só que nós somos treinados, letrados, experientes, a gente sabe o que fazer e sai fazendo besteira por aí, querido. Tenha a humildade de chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, me ajuda, me ajuda. É interessante que o Senhor manda Davi fazer exatamente aquilo que ele foi treinado para fazer. Não é isso, gente? Mas a partir do momento que ele fez debaixo da instrução, debaixo da direção de Deus, haveria segurança de que ele estava no caminho certo e de que ele teria sucesso naquilo que ele iria fazer. Às vezes, Deus vai falar para você fazer exatamente aquilo que você está fazendo. Mas uma vez que você se submeteu à direção de Deus, as coisas simplesmente começam a acontecer. Submeta-se à direção de Deus. A terceira coisa que Davi fez foi, Davi clamou a Deus por instrução. Querida, a oração de Davi, ela é chave para nós, porque a gente vai entender um pouco do coração dele. No verso 7, é no 7? No 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, o que ele vai perguntar? O que ele vai dizer? Davi poderia ter dito assim, Senhor, meu coração está dolorido. Senhor, eu estou sofrendo muito. Senhor, esses amalequitas do inferno vieram, roubaram os meus bens. Senhor, consuma-os com fogo do céu. Senhor, destrua esses ímpios. Senhor, acaba com esse povo. Foi isso que Davi disse, gente. Olha a oração de Davi. Cadê? Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. A oração de Davi é exclusivamente para pedir instrução. Você sabe o que isso aqui me fala com relação a Davi? Que o coração dele estava limpo. Ele não tinha aqui o desejo de vingança, ele não tinha aqui um sentimento de autopiedade, ele não tinha aqui um senso de justiça de quem que era a culpa. O coração dele estava limpo. Você sabe o que Davi queria naquele dia? Buscar a solução para aquilo que ele estava enfrentando. Ele tinha uma dificuldade nas mãos, um problema nas mãos que precisava de uma decisão. A pergunta dele, a oração foi específica, Senhor, o que eu faço? O coração dele estava limpo, estava isento. Queridos, esse tipo de oração seria possível para os homens de Davi? Naquele dia, Davi recebeu do Senhor a solução do que fazer, do que precisava ser feito. Davi recebeu do Senhor... Os homens poderiam ter chegado na solução do problema? Poderiam, gente? Por quê? Porque tinha brotado uma plantinha no coração deles, um sentimento no coração deles, que os indispunha completamente para a solução. Não era possível que aqueles homens alcançassem do Senhor a solução, porque o coração deles estava envenenado. Você sabe por que muitas vezes nós não alcançamos soluções dos nossos problemas diante do Senhor? É porque a gente já chega diante dEle com o coração envenenado. Davi estava isento. Não havia homem na terra mais indicado para dobrar o seu joelho e perguntar ao Senhor o que ele precisava fazer, porque Davi estava puro. Você sabe o que eu quero incentivar você a fazer hoje? Quero incentivar você a fazer hoje, a bater um... Fala o nome do veneno aí, Geraldo. Baygon. Baygon é para matar barato, mas mata planta? Hã? Roundup.
Eu ia falar lepecídio aqui. Lepecídio é para quê? Ah, tá. Não serve. Você sabe o que eu quero te incentivar aqui hoje? A você bater um remédio precioso para matar os brotos de amargura que por alguma razão estão tomando conta do seu coração. O Espírito Santo está nesse lugar com a bomba pronta. Querido, enquanto o seu coração não estiver livre, você não terá liberdade para chegar ao Senhor e receber a solução daquilo que você está passando. Se o caminho é receber a solução, se o caminho é eu estar com o coração livre, por que não matar tudo de ruim que está me impedindo aqui hoje? Os homens de Davi jamais chegariam à solução. Davi chegou porque ele estava limpo. Quem quer estar livre diante do Senhor hoje? Eu quero estar livre diante do Senhor.